vídeo de hoje a gente vai falar sobre empregos aqui em Portugal. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, só que eu era recém-chegada, então eu dei aquela opinião que eu tinha de quando a gente tinha chego. E eu digo pra vocês que a minha opinião daquele vídeo não mudou. Pra quem tá chegando realmente, o impacto é aquele que eu exponho no vídeo. Então se você quiser dar uma conferida, eu vou colocar o link aqui ou vou colocar ele aqui por cima pra você verificar como é que é. E aquele vídeo eu falo mais sobre como é pra você conseguir emprego, sabe? O que eles mais pedem e tudo mais. Mas nesse vídeo eu vou falar sobre os empregos em si, como que realmente funciona e se de fato é aquilo que tanto falam, quem não trabalha aqui é porque não quer. Então bora pro vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Tatiana Pedrosa, eu e minha família estamos aqui em Portugal, esse mês fazemos 7 meses aqui em Portugal. Já vivemos coisas difíceis, já estamos entrando naquela fase de começar a respirar um pouco mais. Hoje todos estamos trabalhando, mas já vivemos a fase em que só meu marido estava trabalhando, onde o arrendamento era praticamente o valor, era 100% do salário. Então nós já passamos alguns perrengues aqui, alguns deles eu já compartilhei aqui para vocês, outros não, porque em meio de tudo isso não dá para ficar gravando vídeo falando tudo. Hoje eu tô de folga, ontem eu já soltei um vídeo sobre a nossa casa nova e logo hoje, como ainda continuo de folga, eu trabalho por uma escala, então vai ter semanas que eu vou trabalhar muito e não vou ter tempo nem pra respirar direito, e dias assim com folga eu vou estar trazendo conteúdo pra vocês, que hoje, por exemplo, tenho 3 dias de folga, então tudo que eu tenho aqui pra me falar pra vocês eu já vou tentar trazendo nessas sequências. Então, eu vou começar aqui sobre uma coisa que me chateia muito, né? Eu vejo muitos vídeos de pessoas falando assim, vou pegar aquele youtuber que mentiu pra mim. Gente, tem coisas que eu acho que de fato eles mentiram muito. Tem coisas que de fato eu acho que foi a pessoa que não pesquisou. Por exemplo, sobre arrendamento. A gente meio que se deu muito mal na questão de arrendamento, mas eu sabia disso, porém foi uma coisa em que eu e meu marido não entramos em acordo. Porque tanto a gente viu a dificuldade que tava, como a gente também ouviu aquela situação, não paga relocation porque é muito golpe. Então meio que entrou em atrito de, tipo, nós dois não concordamos e a gente meio que se ferrou. Poderíamos ter concordado e ter se organizado melhor nesse ponto, mas era uma coisa que a gente sabia. Então, tem muita coisa que as pessoas falam assim, vou pegar aquele YouTube, mas na verdade foi porque ela não pesquisou, às vezes as pessoas não pesquisam o mínimo. Eu tô aqui, por exemplo, há 7 meses, tem pessoas que estão aqui há 1 ano e estão tirando dúvidas comigo sobre documentação, ou seja, esse tempo todo, gente, tem gente aqui que tá sem manifestação de interesse, tem gente que não tem documentação e tá aqui há muito mais tempo que a gente, ou seja, tem muitas pessoas realmente perdidas aqui e não sabem nem por que estão aqui. Então aí nesse ponto eu acho muito errado, eu vou pegar aquele YouTube, sabe? Jogar a culpa na outra pessoa, acho isso muito errado. Até mesmo as opiniões sinceras que eu coloco aqui, a minha realidade que eu coloco aqui pra vocês, tem gente que manda comentários pra mim dizendo que eu tô mentindo, que eu tô iludindo. Eu não sei em que momento eu tô iludindo alguém, porque eu só conto coisa ruim aqui. É tipo 10 coisas ruins pra uma coisa boa. E é isso, tem pessoas que querem culpar os outros por aquilo que tá dando errado na vida dela. E mais uma coisa que hoje eu posso dizer assim que me dói é a questão de alguns virem aqui e falarem assim, tem muito emprego, não trabalha quem não quer. E não é bem assim. Então eu vou falar um pouco da minha experiência de trabalho e do que também eu ouço dos meus colegas e por que nessa questão de trabalho os portugueses ficam um pouco chateados com a gente. O primeiro ponto disso tudo é que eu tenho certeza. Assim como nós brasileiros não nos contentamos com o nosso salário mínimo, eles também não se contentam com o salário mínimo deles. Assim como nós brasileiros lutamos por uma qualidade melhor no trabalho, eles também lutam por uma qualidade melhor do trabalho. Só que o que foi que aconteceu no ponto de vista deles? Eu não posso dizer que é verdade, porque eu não sou eles. Mas o que eles passam pra mim nos lugares que eu trabalhei, no meio de conversas paralelas. Que eles lutam por isso, por uma qualidade melhor de trabalho. E o que acontece? Eles começam a dizer assim, eu não aceito isso. Isso não pode. Então, quando ele luta, aparece um imigrante que está disposto a fazer qualquer coisa por aquele salário mínimo. Ou seja, meio que a luta deles vai por água abaixo. Porque hoje, até no jornal aqui, eu não estou falando que eu ouço por aí, eu ouço por aí também, mas até no jornal recentemente teve uma reportagem e que falava em palavras bonitas, mas o que deu a entender é que o português é tipo assim, ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar porque ele é preguiçoso. É essa fama que tem. Mas eu vou falar para vocês sobre o que eu vivi. E em partes eu discordo. E por que eu digo em parte? Mas é porque o brasileiro em si, por aquele salário, às vezes, por aquele salário, por aquela prestação de serviço, por aquilo que ele faz, o brasileiro ele gosta de entregar o algo a mais em tudo que ele faz. Eu digo o brasileiro trabalhador, né? O preguiçoso entrega mais preguiça. Mas assim, o brasileiro tem isso de entregar um pouco a mais. E eles não. Se o serviço é aquele, o serviço é aquele.
E eu vou dar um exemplo de que eu vivi, um dos meus trabalhos, que eu vivi, para você entender melhor como é que funciona isso, tá? Para você ver como, às vezes, você fala assim, mas é só isso. Só que só isso pode virar tudo isso. Então, eu vou explicar melhor para vocês o que seria esse exemplo do que eu estou tentando falar. No local que eu trabalhava, eu estava na área da limpeza. Eu e uma colega, né, éramos da limpeza, era portuguesa, éramos da limpeza. E nós já tínhamos vários serviços, e realmente é muito serviço. Realmente aqui é muito trabalho, tá? E o que acontece? Aqui a gente, nessa empresa que eu trabalhava, tem as crianças que são especiais. E eles trabalham o que eles podem fazer, sabe? Como, por exemplo, reciclar o lixo. E era uma das atividades. Só que, para esse miúdo que eles chamam aqui, lá reciclar o lixo, precisa ir um monitor, uma pessoa acompanhar ele para ver se ele está fazendo aquele serviço direitinho. E o que estava acontecendo? Os meninos estavam indo fazer, e a gente não sabe, não vou afirmar isso aqui, mas as sacolas não estavam sendo bem fechadas. E o que estava acontecendo? Lá no cesto de lixo estava ventando e as garrafas estavam se espalhando pelo prédio, né, pela jardinagem do prédio. Esse era o problema. E aí, um dia a gente saiu do trabalho, a gente estava saindo e a nossa chefe nos chamou. E ela falou assim, olha meninas, queria saber se vocês podem, tá? Eles têm muito disso. Se vocês podem limpar lá fora, arranjar. Ele fala, dá um jeito, arranjar lá fora, porque tá cheio de garrafa e tudo mais, tá sujo. E nós éramos funcionários da limpeza. Só que nós já fazíamos o nosso serviço ali. Ou seja, já tinha os dias para limpar o que eles chamam de terraço. Enfim, a colega olhou e falou assim, não posso limpar. E eu me assustei, porque o que eu diria? Tá bom, vou limpar. Olha só a diferença. Eu diria, tá bom, vou limpar. Só que ela falou assim, não vamos limpar. Por quê? O terraço está sujo, porque as crianças não estão sendo acompanhadas na hora de jogar o lixo. E as pessoas responsáveis por isso não estão verificando se os sacos estão fechados. Por isso está sujo. Então, vocês vá lá com eles e diga para eles fazerem o serviço deles direito, que aí não vai ficar sujo. E aproveita e fala para eles juntarem as garrafas que estão lá. Porque eu já faço muita coisa, eu estou fazendo o meu serviço, ele que não está fazendo dele. Então, que ele faça o dele. E aí não vai ter problema. E a gente saiu de lá e ela falou, pronto. E a chefe falou assim, tá, tudo bem. É assim. Agora pensa, ela tá errada? Ela não tá errada. O que foi que aconteceu? No outro dia, ela foi lá, falou para os colegas tiveram que limpar, e sabe o que aconteceu? Nunca mais ficou sujo. E o serviço não passou a ser nosso, porque se fosse nós, a moda brasileira, nós diríamos, tá bom. E uma coisa que não era nosso serviço passaria a ser nosso. Então é esse o diferencial. Parece mínimo, mas com o tempo você fica sobrecarregado e já é muito trabalho. E também tem as questões de trabalhos que dizem que é fácil encontrar. Eu, por exemplo, trabalhei na limpeza quando eu cheguei aqui. E existe uma diferença muito grande, porque, olha, eu vou falar para vocês, olha só outro exemplo. A limpeza aqui em si, ela é por hora 10 euros, porém nem todo mundo quer pagar esse valor, que é o valor certo. E as pessoas que já são profissionais, que já conhecem, que já estão por dentro das suas leis e dos seus direitos, cobram 7 euros, dando um desconto. Só que para nós, eu, por exemplo, já trabalhei a hora por 4,50, já trabalhei a hora, no máximo que eu ganhei foi 6 euros e ainda pagando atrasado. Outra coisa também é que limpeza é limpeza. Mas quando você vai para limpeza, chegam lá, pedem para você fazer comida, o que não é limpeza, não faz parte do pacote de limpeza. Pedem para você passar roupa, que não faz parte do pacote de limpeza. E aí muitas pessoas falam assim, mas não custa nada fazer. Mas aí acabam te sobrecarregando. Por exemplo, no último que eu trabalhei, no penúltimo, eu cuidava do cachorro, da alimentação do cachorro, eu que era responsável pela alimentação do cachorro e eu era da limpeza. Responsável pela alimentação do cachorro, responsável pela roupa, responsável por passar, guardar. Eu tinha que cheirar as roupas para dizer se a roupa estava suja ou estava limpa. Tu entende? Uma coisa vão te pedindo um pouquinho, quando você vê tá desse jeito. Eu tava lá cheirando a roupa de menino velho para saber se estava limpa ou suja. Gente, isso é um absurdo. Mas eu aceitei por quê? Porque era o que eu tinha, na época eu não tinha com quem deixar meu filho, aquele era o único horário que eu tinha para me trabalhar e eu aceitei. Mas hoje, na situação que eu tô, eu não aceitaria jamais esse tipo de emprego. Vou ter que cheirar a roupa do seu filho, as cuecas do seu marido pra ver que tá sujo, que tá limpo. Não, porque quando eu trabalhei na primeira casa, tem as suas regras. Ó, tem um saco de roupa suja, então eu pegava aquele saco de roupa suja, as roupas que estavam lá, que eles selecionaram como suja, e eu levava pra lavar. E conforme as coisas vão passando, é isso que vai acontecendo. Sabe, eu já tava em outra casa, não era mais essa. Mas chegou um ponto onde eu tinha que cheirar a roupa, os fundos das pessoas, pra ver se a roupa tava suja ou limpa. Entende? Essa responsabilidade já passou para mim, a pessoa não conseguia dizer a própria roupa se estava suja ou limpa. Então, isso é o que acontece aqui. Eu só não vou falar muito porque eu quero falar com uma conversa para que vocês entendam melhor como funciona. Mas foi esse ponto que eu cheguei. Em muitos lugares aqui,
como já trabalham-se com muitos imigrantes, eles já estão acostumados ao chefe ou quem for falar, olha, faz mais isso, e a pessoa dizer, tá bom, faz mais isso, tá bom. Então, meio que fica uma coisa, vamos ser sinceros, explorativa, sobrecarregada. É muito fácil você vir aqui e dizer assim, ah, tem muito trabalho, tem. Só que existem trabalhos que as pessoas trabalham 2, 3 dias aqui e elas não aguentam, porque já para cada funcionário já está extremamente sobrecarregado. Então aqui eu digo para vocês que é muito comum uma pessoa entrar no local de trabalho, trabalhar 2, 3 dias, um dia, às vezes nem completar um dia de trabalho e sair fora, porque é muita coisa para se fazer. Só que não é vantagem, mas é melhor do que nada, entende? Porque a gente não pode se dar o luxo de ficar aqui sem trabalhar, simples assim. Então é isso também que eu falo para eles, né? Quando eles falam sempre pra mim, eu falo, porque a gente não pode ficar sem trabalhar. Então, às vezes, todas as tentativas são ruins, mas tu tem que ficar com alguma. E é isso que acontece com a gente, porque é exigido que nós, os imigrantes, trabalhem. Ele não, ele pode ficar sem trabalhar, ele não precisa justificar nada para ninguém, e é isso. Eu, graças a Deus, consegui trabalhos por contratos. Mas existem alguns benefícios que você recebe através dos contratos, como, por exemplo, o direito de ficar de baixa, que é o famoso atestado, tem que ter tanto tempo de contribuição. Por exemplo, se você engravidar, aqui eles dão tipo um subsídio pré-natal, que é para comprar todo o enxoval do seu bebê. Você só tem direito a isso depois de 10 contribuições na Segurança Social. O subsídio de desemprego no site, eu não sei se funciona como está no site, mas no site diz que você tem que ter 365 dias trabalhados, ou seja, um ano de trabalho para poder ter direito ao subsídio de desemprego. O seu filho, né? Muitas pessoas acham que é só vir morar aqui, morou um ano, pode ter um filho que vai nascer português. Não é bem assim. Isso não funciona de acordo com a teoria. Para você, de fato, poder registrar o seu filho como português estando aqui, você precisa ter um ano de contribuição na Segurança Social. Então, você precisa ir lá, pedir um documento e aí você vai poder registrar o seu filho, ele nascendo depois desse um ano da sua contribuição. Então, para você ver como que faz uma diferença um emprego por contrato e um emprego por recibo verde que não te dá benefício nenhum, a não ser um desconto maior depois de um ano. É claro que existem pessoas aqui que são empreendedoras e ganham mais, mas assim, a gente já fez as contas, no nosso ponto de vista não vale muito a pena. Então, é interessante você trabalhar por contrato. Um contrato aqui é importante. E eles trabalham muito aqui por contrato, sabe? Eles conhecem as suas leis trabalhistas. O problema é que quando a gente chega aqui, a gente consegue os famosos empregos que estão aí a todo vapor, e o teu chefe fala assim, semana que vem eu te dou um contrato. Daqui a 2 meses, se eu gostar do teu trabalho, eu te dou um contrato. Não é todo mundo que te dá um contrato de imediato. Não é. Essa é a realidade, não é. Eu, por exemplo, trabalhei 2 meses aqui, trabalhei numa casa, onde a mulher me ofereceu um contrato e ela disse que ia me dar semana que vem, semana que vem, semana que vem, e acabou que ela nunca me deu um contrato. Até na hora de pagar, ela me pagou a data que ela quis, do jeito que ela quis. E aqui também tem isso, tem muitas empresas que tu fecha um mês e simplesmente o dono decide o dia que ele vai te pagar. E é isso. Por exemplo, teve uma colega recentemente que estava no trabalho, chegou o dia de receber e ela falou, e quando que paga? E o pessoal falou assim, paga quando ele quiser, lá pelo dia 15 ele começa a pagar o salário do mês passado. Então, assim, é um absurdo. E por que acontecia isso? Como ela falou pra mim, né? Como eu falei pra vocês, eu vou falar o que eu vivo e os relatos. Ela falou pra mim, a maioria ela é imigrante. Quem que vai reclamar? Vai reclamar pra quem? Sabe? Aqui se você quiser processar, tu paga, processa, demora um tempão, não é nem lucro processar. E aí, tem emprego? Tem. Quando ela sair de lá, abriu vaga. Fora a vaga dos outros que saíram os outros dias. Mas aí, a pessoa trabalha e não recebe. E o que a gente ouve muitas vezes das próprias pessoas é assim, pelo menos ele paga. Gente, mas vocês têm noção do que as pessoas estão se adaptando? Pelo menos ele paga. Poxa, eu trabalhei numa casa que a mulher demorou 10 dias para me pagar. Pelo menos ela paga. Já pensou? O arrendamento não fica esperando, pelo menos ele paga. Você tem que pagar no dia e pronto, tá até no contrato, juros e tudo. Então não dá pra gente submeter a esse tipo de coisa. É isso. Então assim, tem emprego? Tem. Mas não tem emprego que pague na data certa, não são todos os empregos que te dão um contrato e várias outras coisas. Só que aí a gente vai fazendo o nosso melhor, vai aprendendo e com o tempo a gente realmente começa a escolher emprego, mas a gente não começa a escolher emprego porque todos são perfeitos, porque tem emprego que se daqui a um tempo você tá morando lá, entende? Então é isso. Tem empresas que pagam muito bem, graças a Deus. As 2 empresas que eu trabalhei por contrato são empresas que pagam certinho. Recebi oportunidade para trabalhar numa empresa similar e descobri que, tipo, olha, não vai porque eles não pagam certo. E isso não é legal. Tem muito isso aqui. Muita empresa que não paga certo, muita escala sobrecarregada. Outra diferença é que às vezes te chamam para fazer o que eles chamam de substituição, que é hora extra. Algumas empresas pagam, outras empresas não pagam, te dão folga, uma folga que às vezes tu é demitido e não recebe essa folga. Então aqui tem muito isso. Assim como no Brasil também tem o famoso banco de horas.
Então, essa questão de dizer que tem muito emprego e as pessoas não querem trabalhar é mentira, é um absurdo. E, na verdade, é que tem muito trabalho no termo de trabalho, como trabalho em si no dia a dia, muitas responsabilidades e o salário ele é mínimo. E, infelizmente, a imigração chega aqui e acaba aceitando tudo. E realmente eles questionam porque atrapalha a luta daqueles que querem uma melhoria na sua categoria. Eu estou falando aqui, gente, de pessoas que querem trabalhar, porque vai vir um monte de gente falar, mas é porque o português é preguiçoso, é porque tem brasileiro que é preguiçoso. Tem a classe preguiçosa e tem a classe trabalhadora. E é meio que isso que acontece aqui. Então eu espero que vocês tenham conseguido entender. Para mim isso aqui foi meio que uma conversa para me compartilhar com vocês de como é que funciona, de como que realmente é. E é isso. Ah, e tem mais, não é toda empresa que te dá alimentação, não é toda empresa que te paga os subsídios turnos. Eu, por exemplo, onde eu estou trabalhando, eu tenho o meu salário e tenho um subsídio turno, que é por eu trabalhar em turnos, trabalhar nessa escala que já é sobrecarregada. E tem o subsídio noturno. Tem empresas que não pagam, tipo, só pagam o subsídio noturno, que é os dias que tu trabalha à noite, mas nos turnos rotativos nem sempre vai ser à noite. Eu, por exemplo, tem dias que eu trabalho de manhã, tem dias que eu trabalho de tarde, tem dias que eu trabalho de noite. E isso é cansativo. Então, por isso tem aí esses 25% do subsídio turno, que não é todo mundo que paga. Tem, por exemplo, o alimentação. A alimentação é para ser 7,50. Mas eles sempre procuram um furo ali na lei para diminuir isso, para não ter isso. E aí as pessoas chegam aqui iludidas achando que vão ter tudo. Fora que o desconto aqui, ele é bem generoso na segurança social, o que também, na minha opinião, não diferencia muito do Brasil. E é isso. Então, veja melhor, procure melhor. Outra coisa que eu falei no vídeo anterior sobre algumas cidades aqui que a gente veio pro Porto. Por quê? Porque o meu marido tinha um emprego garantido, então a gente ficou com muito medo de ir para um outro lugar e não conseguir emprego. Mas vale a pena você pesquisar, vale a pena você usar, porque tem alguns lugares que tem bons empregos e é um local barato. Mas também muito cuidado, porque tem locais aqui que empregos são bem difíceis. Então vale a pena você também fazer uma boa pesquisa sobre isso e ver também o seu quadro familiar, quantas pessoas são, como está a questão de moradia naquele local, questão de escola, porque não adianta você sacrificar muito um lado para tentar ganhar. Assim que é os trabalhos aqui em Portugal. Se eu deixei de falar alguma coisa, eu vou fazer assim com vocês. Coloca aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre empregos, que aí eu posso trazer melhor um outro vídeo falando exatamente sobre a tua dúvida, a dúvida do teu colega e tal. Coloca aqui nos comentários que a gente faz um vídeo falando aí sobre as dúvidas sobre o trabalho, sobre o que eu acho que não é, sobre o que eu já ouvi. E é isso, espero que você tenha gostado dessa conversa que a gente teve aqui sobre trabalho. Mas no mais, eu tô muito bem na questão de trabalho, o Celso também tá muito bem, graças a Deus. E é isso, gente. E até o próximo vídeo. Mais uma coisa, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que me ajuda muito aqui, tá? E se vocês têm outras dúvidas, também deixa aqui. E agora sim, tchau de verdade. Até o próximo vídeo e até a próxima folga.